Dia, tudo bem com vocês? Não sei porque eu tô sussurrando, mas vamos lá, acabei de acordar e esse era um vídeo que eu queria muito gravar, muito mesmo. Estava ansiosa pra falar sobre isso. Mas logo depois que eu postei o meu último vídeo, eu recebi uma notícia muito difícil, né? Tem um familiar meu que tá muito doente. É o meu avô e eu sou muito próxima do meu avô, mas nesse momento eu estou acreditando que ele vai sair dessa vitorioso, porque ele é uma pessoa de muita fé. E ele é uma pessoa muito alegre. E mesmo no pior momento da vida dele, ele ainda tá orando, ele ainda tá confiando. E ele ainda está naquela esperança e pensando positivo e trazendo alegria para todo mundo que tá ao redor dele. Então eu prefiro trazer esse tipo de pensamento para mim. Mas vamos lá pro tema do vídeo. Hoje eu queria falar sobre como é morar no Havaí, que tipo de trabalho eu tinha lá, se eu fiquei legal, por que que eu voltei pro Brasil? Gente, minha cabeça está uma loucura. Mas alguns motivos de eu ter voltado pro Brasil, principalmente, eu digo que é a minha família, né? Eu sempre fui muito próxima da minha família e isso pra mim é uma coisa muito importante que eu não queria abrir mão. Então, quando eu fui pra lá, na verdade, eu não me preparei pra ficar tanto tempo. E talvez por isso também, essa falta de preparo e de ter planejado realmente, né, essa ida pra lá. As coisas só foram acontecendo e eu fui contornando, né? Claro, Deus me ajudou muito. Tô até com a blusa aqui, ó. Dormi com essa blusa do Hawaii. Acordei inspirada pra falar sobre isso. Mas as coisas foram acontecendo e, sabe, eu fui contornando, eu vivi muito bem. Tive uma vida muito boa lá, graças a Deus, mas também trabalhei muito. E tive princípios de depressão, né? Pelo fato de eu estar sozinha lá, sem família, sem amigos, isso era uma coisa que mexia muito com o meu psicológico. E o psicológico da gente tem que estar bem, independente do lugar que a gente esteja, né? Porque se tem uma coisa que a gente vai levar na nossa mala, é a gente mesmo. É a nossa cabeça, os nossos pensamentos. Então, se você não estiver bem, não importa se você estiver no Havaí, não importa se você estiver num lugar paradisíaco, em uma ilha que todo mundo deseja. Gente, minha gata tá no cio. Então, é isso. Não adianta o lugar, né? Que a nossa mente é o nosso lar, literalmente isso, gente. Não, e é real, é muito real. Se tem uma coisa que eu aprendi lá no Havaí foi isso. De que você pode estar em um lugar muito ensolarado, você pode estar na praia, você pode estar, sabe, vivendo o melhor momento da sua vida e ainda assim esse não ser o melhor momento da sua vida psicologicamente, emocionalmente, porque falta alguma coisa, né? Falta você saber quem você é, falta você saber por que você está fazendo o que você está fazendo, falta você ter um sentido de propósito. Faltavam várias coisas. Eu não vou dizer que minha vida lá era perfeita, mas também não vou dizer que era esse inferno todo, se eu posso dizer isso, né? Eu tive muitas experiências boas, né? Eu morava em uma casa, morei a maior parte do tempo em uma casa que era tipo um dormitóriozinho, e era um bairro meio perigoso, né? Tanto que chamaram a polícia pra mim. Minha vizinha esquizofrênica chamou a polícia pra mim um dia. Eu estava estudando, na época eu cogitava ir para a Universidade de Manoa, que é uma universidade que tem lá no Havaí, que é caríssima, na Ilha de Oahu. Ela é caríssima. Gente, várias coisas foram acontecendo, você vai conhecendo as pessoas e vai conversando sobre a sua história e as pessoas vão tentando te ajudar também. Isso é uma coisa muito legal da ilha de Oahu. Eu não sei se todas as outras ilhas do Hawaii é assim, mas foi algo que eu senti assim, energeticamente, espiritualmente. As pessoas tentam te ajudar, você tenta ajudar as pessoas. É uma coisa assim sobrenatural, uma coisa sobrenatural. E realmente eu tive vários problemas, mas sempre vinha uma solução logo em seguida, né? Eu ficava sem trabalhar e de repente conheci uma pessoa que era amiga de outra pessoa que tinha um conhecido que estava precisando de alguém para trabalhar e sempre foi assim, né? E até anúncios no Facebook também, tipo, do nada. A jamaicana que eu trabalhei também, ela falou assim que colocou o anúncio lá de trabalho aleatoriamente, entre aspas, e que ela gostou de mim. E tanto que eu fiquei com ela um tempão, né? E tive uma experiência muito legal, ainda tenho relações com
Os funcionários que trabalhavam lá viraram meus bons amigos e eu era a única testemunha no casamento deles no Hawaii. Então, foram experiências extraordinárias e sobrenaturais, né? Mas eu digo que eu voltei pro Brasil principalmente para estar perto da minha família, né? É só um momento aqui que o milkshake tá difícil. Voltamos à nossa programação normal. Enfim, gente, eu amei o Hawaii. Só que as condições de estar lá, no momento que eu estava lá, não eram as ideais para mim, sabe? Eu não queria abrir mão da minha família. Se eu tivesse lá em uma condição que me permitisse sair e voltar, porque assim, eu entrei com o visto J1 e posteriormente eu fiz a mudança para o B2, que a qual foi negada. Então, existe um prazo, tipo assim, quando você está em processo de mudança de visto, você tem aprovação para continuar dentro do país. Porém, a partir do momento que eles te deram a negativa, no caso da negativa, no caso da positiva, você só fica lá vivendo sua vida até o prazo do visto e tá tudo bem. No caso da negativa do visto, você precisa sair imediatamente do país. E o que aconteceu? Eu não voltei. Então, eu não estava necessariamente indocumentada, como muitas pessoas vão para lá sem documento, vai pelo Caicai, enfim. Eu entrei com visto e eu fiz a tentativa da mudança de visto. Então, o que eu fiz foi overstay. Você ficou a mais do que o tempo permitido, né? Perante a lei. Eu já pesquisei muito, já estudei muito sobre isso, já falei com advogados. Não é uma situação tão drástica, existem formas de contornar isso. E até porque depende do tempo e do motivo de você ter ficado, né? Como eu era muito nova, tipo, eu não entendia e eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Então, todo o procedimento que eu fiz foi eu mesma, lendo tudo em inglês e tentando entender e fazendo o processo. Eu fiz a application toda sozinha, né? E assim, você precisa também comprovar renda de US$ 6.000, de que você tem na conta US$ 6.000. E eu acho que esse foi o principal motivo de eu não ter sido aprovada, né? Que eu não consegui fazer a comprovação da renda. Mas foi bom, né, ter feito isso, porque diminuiu o meu tempo de pena, vamos dizer assim, porque existem duas penas. Uma, você tem que ficar restringido de entrar nos Estados Unidos durante 3 anos, e a outra durante 10 anos. E, bom, já fazem quase 3 anos que eu estou fora dos Estados Unidos, então estamos no momento de cumprir essa sentença aí, legalmente, né? Até eu tentar novamente um novo visto. Então, assim, eu não aconselho ninguém a ficar ilegal. Não aconselho de ninguém. Eu conheci pessoas que moram lá ilegalmente, que não tem visto, que não tem documento. Você consegue tirar a State ID muito fácil, né? Você consegue tirar a identidade do estado muito facilmente e muita gente tinha também, né, na época que eu morava lá. Já tem 2 anos que eu voltei, né? Então muita coisa se perde, gente, na memória. Mas tinha muita gente que morava ilegal e tinha uma vida normal. Mas a vida de uma pessoa que sabe que tá fazendo algo errado, ela nunca é normal, né? Você sempre tá com medo de alguma coisa acontecer. Eu cheguei a viajar nesse período que eu estava overstaying e não tive nenhuma complicação, nenhum problema, consegui trabalho normal, certo? Não foi muito tempo assim, não fiquei mais de um ano. Então, por isso a questão dos 3 anos de restrição, né? E assim, é muito fácil conseguir trabalho. Tem muito food truck precisando de mão de obra, tem muito restaurante precisando de mão de obra, muitos lugares mesmo, assim, dignamente. Eu até recebi a oportunidade de trabalhar numa boate, gente. Minha amiga me chamou uma vez pra tentar trabalho numa boate que recebia US$ 500 à noite lá, pra trabalhar como recepcionista. Pelo amor de Deus, eu não sei fazer pole dance e nunca faria uma coisa dessa, mas enfim, né? Todos os trabalhos que eu fiz lá foi dignamente, certo? Eu trabalhei com food server, food runner, cashier, eu trabalhei como ajudante de cozinha, eu fiz faxina. E eu tenho prova visual, científica e pessoal. Eu dou minha palavra de que eu não fiz nada fora do comum, não me prostituí. Pessoas me perguntaram se eu tinha me prostituído, não me prostituí, graças a Deus. Então, Hawaii tem muito uma coisa espiritual, magnética, sei lá, eu tive uma conexão muito forte com a ilha. E justamente acontecia isso, né? Sempre que tinha um problema,
de repente aparecer a solução. Claro que não era de repente, né? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta, porque a partir da energia que a gente vai dando para as pessoas, a gente vai recebendo também, né? Então acho que a ilha me abraçou durante muito tempo, mas para mim o mais importante foi estar perto da minha família, estar presente no aniversário de 15 anos da minha prima, que foi no 2024 ou 2025, não lembro exatamente agora. E estar presente na adolescência, na infância do meu primo, que também é muito próximo de mim. E tá perto da minha família no geral, né? Meus bisavós, meus avós, meu avô tá passando agora por uma situação difícil. Então, pra mim é muito importante estar aqui, nesse momento agora. E, gente, eu acho que é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive lá. Claro que eu falei de uma forma rápida e concisa, mas eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a entender mais ou menos como é, né, a vida lá. A vida não é fácil em lugar nenhum que você decidir morar. Mas você tem que escolher o seu difícil, né? Tem que escolher pelo que vale a pena lutar. Nada vai ser fácil. Tudo é caro. Até eu sair do Brasil, eu tive que juntar no mínimo 30 mil reais. Tá entendendo? Então, assim, e na época era pra ficar 3 meses somente. E a gente romantiza muito a vida lá fora. A gente romantiza muito a vida em outro lugar e a gente romantiza o nosso próprio passado também, porque a gente esquece as dificuldades que a gente passou depois. E a gente tende muito a, né, sei lá, a gente até muda a realidade. A gente acaba ficando na boblé das ideias, né? Mas não, se você quer ir morar no Hawaii, não desista, tá? Mas saiba também que não é fácil. Você vai trabalhar com faxina, você vai trabalhar com restaurante, você não vai morar numa mansão, você não vai ter vista para o mar, mas você vai ter uma qualidade de vida, né? Você vai conseguir ir para a praia andando, né? Existem momentos assim, se você conseguir se organizar bastante, dá para ter folga e falar assim, gente, vou na praia, vou surfar, se você gosta de surfar, vou mergulhar, ou vou só ficar na praia lá na minha canga, que eu fazia muito isso, eu pegava meu marmitex assim, ia pra praia, colocava minha canga no chão e ficava lá no meu momento. Não pode beber na rua, publicamente. Então é importante saber isso. Até porque os Estados Unidos não pode fazer isso. Então eu colocava minha. Como é que fala? Minha garrafinha lá. E colocava cerveja dentro da garrafinha e da minha garrafa térmica. Lembrei. Gente, é muito difícil achar palavras algumas vezes. Mas colocava dentro dessa garrafa aí e bebia minha cervejinha e colocava meu sonzinho na caixinha de som. E ficava lá contemplando a natureza, contemplando o tempo que eu estava no Hawaii. E eu acho que isso foi muito importante também, sabe? Não só os momentos de trabalhar, de lutar, de saber que eu estava me esforçando por algo maior. Porque eu cresci muito lá, velho. Eu cresci muito. Não foi pouco, não. Eu mudei. Tipo, eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente. Às vezes eu olho pra trás e tem gente que fala assim, poxa, foi só 1 ano e meio, né? Foram só 18 meses, mas foram 18 meses muito intensos, com muitas situações adversas, né, que acontecem e é muito intenso, de fato. Porque eu digo a você, eu tenho 2 anos no Brasil e esses 2 anos no Brasil, tipo, já passei o tempo que eu tava lá no Hawaii e não aconteceu metade das coisas que aconteceram lá. Então, assim, é uma intensidade absurda, porque você tá sempre em alerta, você nunca pode descansar, né? Vamos dizer assim, você nunca pode relaxar, porque tudo pode acontecer a qualquer momento, na verdade. Mas graças a Deus eu consegui fazer bastante coisa, então não acho que também vai ser esse inferno todo, né? Vai ser trabalho, mas também você vai conseguir desfrutar. Claro, se você for uma pessoa equilibrada, né? Tem que ter muito cuidado, porque, querendo ou não, morar sozinho, viver sozinho, te dá a possibilidade e liberdade de viver várias coisas. E você tem que escolher muito bem as coisas que você quer viver, porque toda escolha tem consequência, né? Então tem que ter muito cuidado. Não acho também que vai ser, ai, vou surfar, vou pra praia todo dia e vou fazer uso de substâncias tóxicas, ilícitas, ilegais e vai ficar tudo bem. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a banda toca, meu bem. E você tem que entender que você é imigrante.
entendeu? Gente, eu tô nervosinha, mas ao mesmo tempo tô bem. Você tem que entender que você é imigrante e eu acho que só quem já foi imigrante consegue entender o peso disso. De ser você por você e o tempo todo você sente que você tem um lugar que não é o seu, né? Eu sofri preconceito algumas vezes também. E, inclusive, a mulher, eu fui no mercado uma vez. Gente, os havaianos, tem gente que são muito legal. Tem havaianos que são muito legais, mas tem havaianos que são muito ignorantes, tá? E eu fui no mercado. Lá tem vários tipos de mercado, inclusive. Depois eu quero falar sobre isso. Tem Costco, tem Foodland, tem Walmart. Eu fazia muita compra no Walmart. Tem o que mais, meu Deus? Tem muitos mercados lá. Tem Whole Foods, que é um mercado mais carinho, assim. Então, relevem que já tem 2 anos que eu voltei pro Brasil, então às vezes é difícil de lembrar das coisas, tá? Tô fazendo um exercício aqui também de resgate de memórias. Mas vamos lá, eu fui no mercado, na época eu morava no North Shore. O North Shore é a parte norte da ilha, onde a galera mais surfistinha mora, e é muito caro, e não tem muitas possibilidades de trabalho, tá? Então tenham isso em mente. Eu morava no North Shore e eu fui no mercado comprar uma cerveja. Fui comprar uma cerveja normal. E a mulher falou que não iria aceitar meu passaporte, que ela não aceitava esse tipo de identidade lá. Eu falei, como assim? É um passaporte internacional. Foi como eu cheguei aqui. E ela disse que não iria me vender porque ela só vendia pra quem era de cá. Quer dizer, de quem era de lá, de quem era americano. Só vendia cerveja pra americano. Eu falei, gente, que loucura. Saí devastada assim no mercado e fiquei com isso na cabeça. Já aconteceu também de eu ser barrada numa festa porque eu mostrei minha identidade do Brasil, às vezes eu não queria sair com o passaporte, né, gente? Porque é a nossa única identidade lá. É o seu único meio de falar que você é você. Sabe, enfim, se eu perdesse meu passaporte lá, como é que eu ia recuperar? Então eu ficava muito cabreira, assim, muito com medo e receio de sair com o passaporte, né? Eu evitava algumas vezes. E chegou numa festa lá, o cara, o segurança lá, gordão também, havaiano, falou que não aceitava aquela identidade, não. Que aquilo era falsa, era uma identidade falsa. Eu falei, não, essa é a identidade do Brasil, eu sou brasileira. E aí ele falou que não iria aceitar. E eu tive que voltar pra casa. Foi assim, uma coisa muito humilhante, né? Porque era uma festa, gente. Tipo, sabe quem que vai ligar se. Enfim. E aí eu tive que pegar meu passaporte e entrar na festa lá. E eu não me senti muito bem, enfim. Mas aconteceu isso. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei. Eu falei muitas coisas, eu só tive um turbilhão de ideias aqui agora. Foi bom pra eu desabafar também, confesso. Ah, eu usei vocês como terapia, mas tudo bem. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tenho que me arrumar pro trabalho e vida que segue.